Como saber se é a pessoa certa que Deus preparou para você? Beatriz sempre foi alguém de fé firme, mas havia um espaço em sua vida onde as perguntas pareciam mais altas que as respostas. O coração. No meio das orações feitas à noite, quando a casa estava em silêncio e apenas o som da respiração preenchia o quarto, ela falava com Deus sobre algo que ninguém mais sabia com tanta profundidade. O desejo sincero de viver um amor verdadeiro, um relacionamento alinhado com a vontade divina. E mesmo assim as respostas não vinham. Havia silêncio. Um silêncio que para muitos poderia significar ausência. Para ela significava dúvida. Será que Deus estava ouvindo? Será que havia esquecido dela? Os dias passavam e o tempo parecia acelerar para todos, menos para ela. Amigos casando, histórias de reencontros lindos surgindo ao redor, testemunhos emocionantes sendo contados, e ela permanecia no mesmo lugar, não por falta de fé, mas por falta de clareza. Orava, esperava, obedecia, e ainda assim, nada mudava visivelmente. Era como se estivesse diante de uma porta fechada, sabendo que Deus estava do outro lado, mas sem ouvir nem o som de passos. Foi nesse período que aprendeu, com lágrimas nos olhos, que o silêncio de Deus também fala, só que de uma maneira diferente. Beatriz começou a perceber que esse silêncio estava moldando sua sensibilidade. Quando cessaram as respostas imediatas, ela foi obrigada a ouvir mais atentamente. Parou de procurar sinais espetaculares e começou a observar os detalhes pequenos. A flor que nascia no jardim no mesmo horário em que fazia suas orações. A paz que, de forma inexplicável, a envolvia após um momento de desânimo. O versículo que aparecia repetidamente, como se Deus insistisse em lembrá-la de que seu tempo é perfeito. Nada disso era coincidência. Era um modo sutil de Deus fortalecer sua fé sem palavras. No fundo, Beatriz entendia que o silêncio não era castigo. Era um convite. Um convite para conhecê-lo mais profundamente, para firmar os pés na rocha e não nas circunstâncias. Era nesse espaço de quietude que Deus estava ensinando a confiar, sem depender de confirmações imediatas. Ele estava moldando nela uma fé que não se abala com a espera, um coração que não desiste quando o céu parece fechado. Foi nesse tempo que ela descobriu que esperar não é estar parada. É permanecer em movimento interior, permitindo que Deus trabalhe em áreas invisíveis. Enquanto ela orava por alguém que viesse, Deus estava preparando primeiro o coração dela para receber. Enquanto pedia por sinais, Deus estava ensinando a discernir sua voz, não no barulho, mas na paz. E foi nesse silêncio cheio de significado que a história começou. Não com um encontro romântico, mas com uma mulher aprendendo a confiar profundamente no autor da sua história. Antes de Lucas surgir em sua história, Beatriz havia vivido experiências que, no início, pareciam respostas de oração. Eram conexões intensas, encontros inesperados, palavras bonitas e promessas cheias de emoção. Tudo começava como um enredo de filme. Mensagens constantes, gestos carinhosos, planos apressados para o futuro. Mas com o passar do tempo, algo começava a mudar. O entusiasmo inicial dava lugar a dúvidas silenciosas. Pequenas incoerências surgiam, valores fundamentais não se alinhavam, e a paz que deveria crescer começava a se dissolver em confusão. Beatriz tentava se convencer de que talvez fosse apenas medo de se entregar ou insegurança pessoal, mas no fundo sabia que havia algo mais profundo. O que parecia certo por fora, por dentro não trazia descanso. Era como segurar um objeto bonito, mas frágil, que a qualquer momento poderia se quebrar. E de fato essas histórias se desfizeram, não por falta de carinho, mas por falta de propósito compartilhado. Não havia raiz suficiente para sustentar o que se construía às pressas. Cada término deixou em Beatriz não apenas marcas, mas também lições. Ela percebeu que emoção não é confirmação, intensidade não é direção, e a tensão momentânea não é garantia de permanência. O que parecia certo, por se encaixar em desejos momentâneos no fundo, não resistia à prova do tempo.
Deus estava mostrando, pouco a pouco, que o verdadeiro amor não se disfarça depressa nem depende de aparências. Com cada despedida, Beatriz foi aprendendo a diferenciar o que vinha de Deus do que nascia apenas da vontade humana. Entendeu que Deus não entrega algo para depois pedir de volta. Ele fecha portas quando sabe que o caminho não leva ao destino certo. E embora essas experiências tivessem doído, foram fundamentais para amadurecer sua visão sobre o amor. Não eram fracassos, eram filtros. Filtros divinos para que o coração dela aprendesse a discernir a diferença entre emoção passageira e paz duradoura. Essas histórias, que no início pareciam finais frustrantes, se tornaram parte do processo silencioso de preparação. Deus não estava atrasando a promessa, estava lapidando a percepção dela. Estava ensinando Beatriz a não confundir intensidade com eternidade, presença com propósito e palavras bonitas com compromisso real. Foi nesse processo, cheio de altos e baixos, que seu olhar começou a mudar. E sua história de amor começou a ser escrita de um jeito que ela ainda não percebia. Depois de tantas tentativas frustradas, Beatriz chegou a um ponto em que o coração, cansado de esperar respostas imediatas, começou a compreender que insistir em forçar caminhos não traria o que era eterno. Ela não tomou essa decisão de um dia para o outro. Foram muitas orações silenciosas, muitas conversas com Deus no meio da madrugada, muitos dias em que ela tentava entender por que nada parecia se encaixar. Até que um dia, em meio a uma caminhada solitária pelo parque, algo dentro dela se aquietou. Não era resignação, era rendição. Beatriz não desistiu de sonhar, apenas decidiu parar de correr atrás do que só Deus poderia trazer. Essa decisão marcou uma virada sutil, mas profunda. Em vez de colocar sua energia em procurar sinais em cada novo rosto que cruzava seu caminho, ela começou a direcionar seu olhar para dentro, para a construção de quem ela estava se tornando. Começou a cuidar da alma, fortalecer sua fé, investir em seus dons e se dedicar às coisas que amava. Pela primeira vez, seu coração não estava em estado de alerta constante, esperando que alguém preenchesse os espaços vazios. Ela começou a descobrir que a paz não viria de encontrar alguém, mas de descansar no cuidado de Deus. Esse novo posicionamento trouxe liberdade. Beatriz percebeu que não precisava competir com o tempo, nem provar nada a ninguém. Não precisava correr para alcançar algo que Deus já tinha preparado. Sua oração mudou. Deixou de ser, Senhor, quando vai acontecer? E passou a ser, Senhor, prepara-me para o que estás preparando. Essa mudança abriu espaço para que ela vivesse o presente com plenitude, sem viver refém da expectativa do futuro. Ao descansar, ela passou a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Pequenos detalhes, antes ofuscados pela ansiedade, começaram a brilhar. Percebeu oportunidades que antes ignorava, fortaleceu amizades, se envolveu em projetos que alimentavam sua fé. A espera deixou de ser uma sala escura e passou a ser um ateliê de transformação interior. Foi nesse estado de descanso e confiança que a história começou, de fato, a ser escrita. Não porque ela fez algo extraordinário, mas porque aprendeu a dar um passo para trás e permitir que Deus conduzisse os próximos passos. Ao parar de correr, ela se posicionou no lugar exato onde Deus queria encontrá-la, não agitada, mas em paz. E foi nesse ambiente que o inesperado começou a acontecer. Lucas não nasceu em um ambiente de fé sólida, nem cresceu com planos de esperar por alguém especial. Pelo contrário, por muitos anos acreditou que felicidade estava nos encontros passageiros, nas festas animadas e nas madrugadas cheias de risadas superficiais. Os bares, os shows e as conversas rasas eram sua rotina. Era popular, tinha sempre companhia, mas quando a música acabava e as luzes se apagavam, o vazio permanecia. Tentava preencher esse silêncio com mais barulho, mais gente, mais distrações, até que um dia percebeu que nada daquilo fazia mais sentido. Foi uma virada lenta, mas real. Um dia, sentado no carro depois de uma festa, cercado de pessoas e ao mesmo tempo completamente só, Lucas sentiu um incômodo que não conseguia explicar.
Aquela vida, que antes parecia liberdade, agora soava repetitiva e sem direção. As conversas que antes o divertiam começaram a parecer vazias. Os rostos diferentes a cada fim de semana não traziam mais emoção, apenas cansaço. E foi nesse momento de silêncio inesperado que ele começou a perceber. Estava procurando algo verdadeiro nos lugares errados. Lucas não mudou de um dia para o outro. Foram noites em que ele começou a evitar lugares que frequentava, dias em que preferia ficar em casa pensando, lembrando de quem era e de quem gostaria de se tornar. Aos poucos, os convites para festas foram diminuindo, não porque os amigos pararam de chamar, mas porque ele começou a dizer não, de forma consciente. No início, não sabia exatamente para onde estava indo, só sabia que não queria mais continuar onde estava. Foi nesse período que Deus começou a trabalhar no coração dele. Não houve um evento espetacular, mas pequenos sinais. Uma conversa inesperada com um amigo de fé. Um convite para participar de um projeto de voluntariado. Uma sensação nova de paz quando se distanciava dos antigos hábitos. A transformação verdadeira começou quando ele entendeu que preencher o tempo com barulho não era o mesmo que preencher o coração com propósito. Lucas percebeu que precisava primeiro se reencontrar com Deus antes de encontrar alguém. Foi nessa jornada silenciosa e real que ele se abriu para algo novo. Não estava mais procurando distrações passageiras, mas uma história com sentido. Mal sabia ele que esse reposicionamento interior o colocaria no caminho de Beatriz. No tempo certo, no lugar certo e com o coração preparado de uma forma que ele nunca imaginou possível. Beatriz não estava procurando nada quando Lucas apareceu, e Lucas não estava tentando impressionar ninguém quando cruzou o caminho de Beatriz. Foi em um final de semana comum, durante uma ação de voluntariado organizada pela igreja, que os dois se encontraram pela primeira vez. Nada de olhares intensos à distância, ou coincidências cinematográficas. Foi uma conversa simples, nascida de uma necessidade prática: organizar caixas de alimentos para doação. No meio de tarefas comuns, algo diferente aconteceu, não no exterior, mas no interior de cada um. Beatriz estava em paz com sua espera, mais focada em servir do que em procurar. Lucas, por outro lado, ainda se adaptava à nova fase da vida, longe dos ambientes barulhentos que antes preenchiam seus dias. Quando trocaram as primeiras palavras, o clima foi leve, natural, sem esforço. Nenhum dos dois tentou ser algo que não era. E foi justamente essa simplicidade que marcou aquele primeiro encontro. Eles começaram conversando sobre o trabalho voluntário, mas logo descobriram afinidades inesperadas, gostos parecidos, valores alinhados e, principalmente, uma maneira parecida de enxergar a vida. Beatriz ficou surpresa ao perceber a sinceridade de Lucas. Não havia máscaras, apenas alguém disposto a recomeçar. Lucas, por sua vez, sentiu algo diferente ao olhar para Beatriz. Não era a empolgação superficial que costumava sentir nas festas. Era a tranquilidade, uma paz nova, que ele ainda estava aprendendo a reconhecer. Após aquele dia, não houve promessas, nem trocas de declarações repentinas. Apenas o desejo de continuar conversando, de se conhecer melhor. A amizade começou a florescer sem pressa, como uma semente plantada no solo certo. Lucas se sentiu à vontade para ser quem era, inclusive compartilhar partes da sua jornada recente de transformação. Beatriz não julgou, ouviu com interesse e respeito, vendo ali alguém que estava escolhendo um novo caminho com sinceridade. Aquele encontro inesperado não foi o início de um conto de fadas, mas de uma história real, construída sobre bases sólidas, verdade, leveza e a presença sutil de Deus nos detalhes. Nenhum dos dois imaginava naquele momento a importância daquele dia, mas algo no coração de ambos dizia que aquele cruzamento de caminhos não era por acaso. Nos dias que seguiram ao encontro, Beatriz e Lucas começaram a trocar mensagens com mais frequência, mas sem pressa. Não havia jogos,
silêncios calculados ou tentativas de impressionar. Cada conversa parecia fluir naturalmente, como se duas pessoas que caminhavam em direções diferentes tivessem encontrado um ponto de convergência inesperado. Falavam sobre o dia a dia, suas experiências de fé, seus gostos, sonhos e até sobre os medos que carregavam. Aos poucos, cada palavra revelava não apenas afinidades, mas um terreno comum que ia muito além de coincidências superficiais. Beatriz, acostumada a relacionamentos em que precisava se adaptar para manter o interesse do outro, se surpreendeu com a leveza daquele vínculo. Não havia esforço forçado, nem necessidade de ser perfeita. Lucas, por sua vez, sentia uma paz que há muito tempo não experimentava. Era diferente das emoções intensas e passageiras das festas que frequentava. Conversar com Beatriz despertava nele um desejo sincero de ser melhor, não por obrigação, mas porque algo nela refletia um tipo de amor que ele sempre procurou, mesmo sem saber nomear. Eles começaram a se encontrar em momentos simples, um café após a ação na igreja, uma caminhada depois de um culto, conversas demoradas em bancos de praça. Nessas pequenas interações, sinais sutis começaram a se formar. Não eram coincidências forçadas, eram detalhes que revelavam sintonia, pensamentos semelhantes, formas parecidas de enxergar o mundo, valores espirituais que se encontravam naturalmente. Beatriz observava com atenção, mas sem ansiedade. Lucas falava com transparência, sem esconder sua jornada de mudança, e isso criava um espaço de confiança. O passado dele não a assustava, porque via claramente que o presente estava sendo transformado. Ele não tentava ser alguém que não era. Estava em processo e isso era real. Foi nesse ritmo calmo e verdadeiro que os primeiros sinais começaram a surgir. Nada espetacular, nada teatral. Apenas a presença constante, o respeito mútuo, as conversas profundas e a paz silenciosa que crescia a cada novo encontro. Ambos ainda não sabiam onde aquilo os levaria, mas algo dentro deles reconhecia que aquela história estava sendo escrita de um jeito diferente. Conforme os dias se transformavam em semanas, algo começou a mudar silenciosamente dentro de Beatriz. Ela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava envolvida em um turbilhão emocional. Não havia ansiedade, dúvidas sufocantes ou a necessidade de buscar sinais desesperados. Em vez disso, havia uma paz constante que crescia a cada nova conversa com Lucas. Era uma sensação tranquila, firme, quase imperceptível no início, mas que com o tempo se tornou impossível de ignorar. Essa paz não vinha de promessas humanas, mas da presença de Deus guiando cada passo. Beatriz passou a observar atentamente o que acontecia ao seu redor e dentro de si. Lucas não apenas dizia palavras bonitas, suas atitudes mostravam consistência. Ele estava presente, respeitoso, transparente sobre sua caminhada de transformação. E ao lado dele, ela sentia uma leveza diferente da que experimentou em relacionamentos passados. Não havia pressa em rotular, nem medo de perder. Havia espaço para simplesmente existir. Lucas também percebia mudanças dentro dele. Os lugares que antes frequentava já não o atraíam. Os diálogos com Beatriz despertavam reflexões profundas, como se Deus estivesse, através dela, reafirmando a nova direção que ele havia escolhido seguir. Ele sentia paz, e essa paz era algo que nenhuma festa ou distração havia sido capaz de oferecer. Ao invés de inquietação, havia propósito. O mais bonito é que essa paz não foi acompanhada de grandes declarações ou sinais grandiosos. Ela se revelou na constância dos gestos, na serenidade das conversas, nos pequenos detalhes que passariam despercebidos por quem estivesse distraído. Era como se Deus estivesse construindo algo sólido em silêncio, peça por peça, sem alarde. Beatriz começou a perceber que o verdadeiro amor não nasce em meio ao caos, mas floresce em terreno firme. E essa firmeza estava sendo construída não apenas entre eles, mas dentro de cada um. Essa paz interior não era um detalhe, era a confirmação mais profunda de que algo especial estava começando a tomar forma,
com raízes que iam além das emoções. Com o passar do tempo, Beatriz e Lucas começaram a construir algo que muitos negligenciam: confiança. Não era uma confiança criada por promessas românticas apressadas, mas por atitudes consistentes. Lucas, que antes vivia cercado de pessoas e ambientes superficiais, encontrou em Beatriz um espaço onde podia ser verdadeiro. Não precisava esconder seu passado, tampouco fingir ser alguém que ainda não era. Ela o escutava com atenção, sem julgamentos, mas também com discernimento. Isso criava um ambiente de sinceridade mútua, onde cada conversa se tornava um tijolo sólido na base da relação. Beatriz percebia que Lucas não tentava impressioná-la. Ele simplesmente se mostrava como alguém disposto a mudar e crescer. Havia vulnerabilidade em suas palavras, mas também determinação em seu novo caminho. Ela, por sua vez, não se colocava como salvadora, mas como alguém que observava, com o coração aberto e os olhos atentos. Não era ingenuidade, era maturidade espiritual. Nos encontros, não havia máscaras. Falavam sobre sonhos, feridas, experiências de fé e até sobre os medos que carregavam. Lucas compartilhava lembranças da época em que buscava sentido nas festas e como esse vazio foi o início de sua transformação. Beatriz contava sobre sua jornada de espera, sobre as orações silenciosas e sobre como havia decidido parar de correr atrás do que não era para ela. Essas trocas sinceras criaram um elo profundo, diferente de qualquer emoção passageira. A confiança também se construía nos pequenos gestos, nas mensagens respondidas com atenção, na presença real quando estavam juntos, nas atitudes que correspondiam às palavras ditas. Não havia promessas vagas, havia constância. Lucas demonstrava a cada dia que sua mudança não era momentânea, era uma escolha contínua. E Beatriz respondia com respeito e transparência, deixando claro que estava aberta, mas não disposta a viver algo pela metade. Foi nesse ambiente de confiança e verdade que o relacionamento deles começou a ganhar profundidade. Deus estava moldando não apenas o coração de cada um individualmente, mas também o terreno entre eles, para que, quando o amor florescesse, tivesse raízes firmes. Beatriz nunca foi do tipo que exigia sinais espetaculares de Deus, mas com o tempo, aprendeu a transformar cada sentimento em oração silenciosa. Cada conversa com Lucas, cada novo passo, era levado em oração, não com ansiedade, mas com serenidade. À noite, antes de dormir, ela apresentava sua caminhada a Deus, pedindo que, se essa história fosse parte do plano divino, ele confirmasse de maneira clara e pacífica. Não buscava sonhos proféticos nem coincidências cinematográficas. Apenas desejava que a paz no coração fosse maior do que qualquer dúvida. E as confirmações começaram a vir, não como trovões no céu, mas como sussurros no cotidiano. Em momentos simples, Deus começava a alinhar detalhes que, juntos, formavam um quadro nítido. Versículos que apareciam repetidamente, conversas inesperadas com pessoas que falavam exatamente sobre temas que ela havia orado, oportunidades de servir juntos, que fortaleciam a amizade. Tudo isso não parecia acaso. Era como se Deus estivesse costurando uma narrativa com linhas invisíveis, mas perfeitamente entrelaçadas. Lucas também, em silêncio, fazia suas próprias orações. Vindo de um passado de decisões impulsivas, ele agora buscava aprender a ouvir a direção de Deus. Não queria reviver antigos padrões, nem confundir emoção passageira com propósito real. Orava pedindo clareza, força para permanecer no novo caminho e discernimento para reconhecer se Beatriz era realmente parte do que Deus estava construindo. As respostas para ambos vinham da mesma forma: paz. Não era uma paz momentânea, mas constante. Cada encontro fortalecia, cada conversa aprofundava, e cada momento de oração individual confirmava aquilo que estava sendo construído entre eles. Os sinais não eram espetaculares, mas eram firmes. Não vinham para alimentar ansiedade, mas para acalmar o coração.
Foi nesse ambiente de oração silenciosa e confirmações sutis que a relação entre os dois começou a ganhar contornos espirituais mais claros. Eles não estavam apenas se conhecendo. Estavam, sem perceber, permitindo que Deus fosse o centro da história. E isso, mais do que qualquer emoção intensa, era o que tornava tudo diferente. Era uma noite comum, dessas em que a igreja parecia mais silenciosa do que o habitual. O culto havia terminado, e as pessoas começavam a se dispersar lentamente. Beatriz e Lucas ficaram para trás, conversando do lado de fora, sob a luz suave dos postes e o brilho calmo da lua. A conversa não tinha pressa, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para eles. Falaram sobre a vida, sobre fé, sobre os caminhos que haviam trilhado até ali. Era uma troca serena, sem máscaras, sem esforço para impressionar. Beatriz, em silêncio, observava Lucas enquanto ele falava sobre sua transformação. A leveza que via nos olhos dele não combinava mais com a vida que ele descrevia de antes. Era como se Deus tivesse realmente virado uma chave no coração dele, conduzindo-o para uma nova estação. E, naquele instante, ela fez uma oração curta, quase imperceptível, mas cheia de sinceridade. Senhor, se essa história vem de ti, confirma no meu coração. Não houve uma voz audível, nem uma visão celestial, mas algo profundo aconteceu dentro dela. Uma paz intensa, serena e inabalável tomou conta do seu interior. Era como se todas as peças espalhadas ao longo do tempo tivessem, enfim, se encaixado silenciosamente. Não era emoção efervescente, era convicção calma. Uma certeza que não gritava, mas permanecia. Lucas também sentia algo diferente. Ao lado dela, percebia que não precisava se provar, nem reviver o passado. O silêncio daquela noite tinha um peso sagrado. Não era vazio, era cheio da presença de Deus. Ele não sabia explicar, mas sabia que algo estava sendo firmado ali. Não por palavras humanas, mas pelo próprio Espírito de Deus. Foi nesse momento que ambos compreenderam, sem precisar dizer nada, que aquele encontro não era apenas resultado de escolhas pessoais, mas de um propósito maior. O que começou de forma simples estava sendo confirmado de forma profunda. Era a noite em que a paz falou mais alto que qualquer sinal externo. A noite em que a certeza tranquila tomou o lugar das dúvidas. Com o passar dos meses, Beatriz e Lucas perceberam que o que estavam vivendo ia além de afinidade ou emoção. Era uma construção silenciosa e sólida, marcada por respeito, fé compartilhada e decisões conscientes. Eles não estavam tentando preencher vazios no outro, mas permitindo que suas histórias se entrelaçassem de forma natural, sem pressa, sem cobranças. Era um amor que somava, não consumia. Beatriz sentia, dia após dia, que Lucas não era alguém que a puxava para trás ou desviava seu foco espiritual. Pelo contrário, a presença dele impulsionava seu crescimento. Ele a encorajava a permanecer firme em sua fé, a sonhar com propósitos maiores, a viver com coragem. Lucas também experimentava algo novo. Ao lado dela não havia necessidade de fugir para distrações passageiras. A relação não era uma fuga, era um encontro. Ele se sentia motivado a crescer, a se aprofundar mais em sua fé e a construir um futuro que tivesse raízes em algo maior do que desejos passageiros. As conversas não giravam apenas em torno de romance, mas de planos, propósitos, fé, serviço e construção conjunta. Os dois entendiam que o amor verdadeiro não se sustenta apenas com emoção, mas com direção clara e missão compartilhada. Por isso, colocavam Deus no centro de cada decisão. Não era apenas sobre estar juntos, era sobre caminhar juntos na mesma direção. O relacionamento dos dois não era perfeito. Tinham diferenças, desafios e momentos de ajustes, mas era sustentado por algo que antes nenhum deles havia experimentado: maturidade espiritual e emocional. Quando surgiam dificuldades, não fugiam nem se atacavam. Conversavam, oravam, buscavam direção juntos.
Esse era o maior sinal de que não se tratava de mais um romance passageiro, mas de uma história construída sobre fundamento sólido. Era o tipo de amor que não prende, mas liberta, que não exige perfeição, mas caminha lado a lado com paciência e fé. E, acima de tudo, era o tipo de amor que refletia o cuidado de Deus. Duas vidas transformadas individualmente, encontrando-se no tempo certo para viver algo que nenhum dos dois conseguiria construir sozinho. Chegar até aqui não foi fruto do acaso, mas de um enredo cuidadosamente escrito ao longo do tempo. Cada silêncio enfrentado, cada relacionamento que não deu certo, cada oração feita sem resposta aparente, tudo foi parte de um processo maior que preparou Beatriz e Lucas para se encontrarem no tempo exato. A história deles não começou em meio ao espetáculo, mas na simplicidade da obediência e na decisão de permitir que Deus conduzisse cada passo. Beatriz, que aprendeu a descansar no silêncio divino, viu suas orações encontrarem respostas, não em coincidências mágicas, mas em paz, coerência e transformação real. Lucas, que deixou para trás uma vida de distrações passageiras, descobriu que nenhum prazer momentâneo se compara à solidez de uma relação construída em propósito. Dois caminhos completamente diferentes foram, pouco a pouco, alinhados pelo autor que enxerga além do presente. Eles não se completaram porque estavam vazios. Se encontraram porque foram preenchidos por Deus primeiro. E quando isso acontece, o amor deixa de ser um peso para se tornar parceria. Os desafios não desaparecem, mas se tornam degraus para crescimento conjunto. As diferenças não afastam, mas fortalecem, porque o centro não é o ego, nem a carência, é o propósito. Essa história mostra que quando é Deus, tudo se encaixa sem precisar forçar. A confirmação não vem do barulho das emoções, mas da firmeza da paz. O tempo não é um inimigo, mas parte essencial do milagre. O passado não é um obstáculo, mas um testemunho de transformação. E o futuro não é uma incerteza, mas uma promessa viva. Quando o amor é preparado por Deus, não há necessidade de correr. O coração reconhece, a paz confirma e a presença dele sustenta. Beatriz e Lucas compreenderam isso ao longo de uma jornada real, marcada por escolhas conscientes, fé constante e rendição à vontade divina. E assim, duas histórias distintas se tornaram uma só, não porque buscaram sinais espetaculares, mas porque confiaram no Deus que escreve histórias perfeitas em silêncio.